Que seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais poéticos e vamos ser sinceros, um pouco enigmáticos da literatura de sabedoria. O capítulo final do livro de Eclesiastes. É um texto denso, né? As nossas fontes aqui são várias bíblias de estudo, comentários que ajudam a gente a decifrar as camadas de significado. E o desafio é que o autor usa uma linguagem que é, assim, ao mesmo tempo linda e um pouco assustadora. Exatamente. Então, nossa missão hoje é desvendar essa reflexão sobre a juventude, a velhice, a morte e, o mais importante, o propósito da vida segundo o autor. Ele constrói um argumento visual, sabe? Quase cinematográfico, para chegar numa conclusão surpreendentemente direta, ok? Vamos desvendar isso. O capítulo já começa com um comando, um conselho bem direto. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Sabe, essa expressão maus dias sempre me soa um pouco genérica. Talvez uma crise financeira, um problema. Sim, mas as fontes são unânimes, né? E isso muda tudo. Não se trata de uma crise qualquer que pode acontecer. Trata-se de uma certeza. A velhice. Ah, então os maus dias são a velhice. Exato. São os anos em que o vigor físico se vai, em que o corpo começa a sentir o peso do tempo. Ele não está falando de dias de maldade ou pecado, mas dos dissabores do envelhecimento. Por isso a urgência no conselho. Lembra-te do Criador agora, enquanto você tem energia, antes que a fragilidade, torne tudo mais difícil. E para descrever essa fragilidade, ele não usa termos médicos. Ele cria uma alegoria, a imagem de uma casa se desfazendo. É isso, né? Perfeito. É uma casa se desfazendo com o tempo. A poesia decola aí. E ele fala sobre tremerem os guardas da casa. Quem são esses guardas? São os braços e as mãos. A imagem é de guardas que antes eram fortes, firmes, sabe? Protegendo a casa. E agora eles tremem, perderam a força. Entendi. E logo em seguida ele menciona os homens fortes se curvarem, que seriam as pernas e as costas, que já não sustentam o corpo com a mesma retidão. A casa está perdendo a estrutura dela. A metáfora continua por dentro da casa. Ele diz que os que olham pelas janelas se escurecem. Isso é bem direto, imagino. Sim, a visão se perdendo. As janelas da alma ficando embaçadas. E ele complementa com cessem os moedores por já serem poucos. Os moedores são os dentes, que caem e já não conseguem mais processar o alimento. Claro. E se os dentes não funcionam, o som do moinho se torna fraco. Isso pode ser tanto a dificuldade de mastigar quanto a própria voz, que perde a potência. A casa vai ficando silenciosa, com dificuldade de se manter. É impressionante a riqueza de detalhes. É como se o autor quisesse que a gente sentisse na pele o peso dessa decadência física. Imagino que seja intencional, né? Para criar um contraste brutal com a conclusão que ele vai apresentar no final. Perfeitamente colocado. Ele está nos forçando a encarar a nossa própria finitude. E o que é genial aqui é a sensibilidade dele. Ele não descreve a velhice com termos clínicos ou cruéis, sabe? Não, de forma alguma. Veja a imagem que ele usa para os cabelos brancos. Florescer a amendoeira. As flores dessa árvore são brancas. É uma forma de dizer que até no declínio existe uma espécie de beleza, uma última floração. Isso revela uma visão que é ao mesmo tempo realista sobre a fragilidade, mas profundamente poética e humana. Uma beleza melancólica, talvez. Porque logo depois ele diz que o gafanhoto se torna um peso. O inseto, que não pesa quase nada, vira um fardo. A fraqueza é extrema. É o retrato completo da perda de vigor. E o sono também é afetado. Ele diz que a pessoa se levanta à voz das aves. Qualquer barulhinho de manhã já a desperta. Exato. O desejo se vai, o apetite diminui, a casa está se fechando e o medo aumenta. Haverá terrores no caminho. Coisas simples como subir uma escada ou andar numa rua movimentada se tornam assustadoras. É o isolamento progressivo. A casa, que é o corpo, vai se trancando por dentro. E depois de detalhar todo esse processo lento, a linguagem muda. Fica mais abrupta, mais definitiva. Ele passa do desgaste para a ruptura.
Ele fala do fio de prata se romper e do copo de ouro se despedaçar. Agora a metáfora é sobre a morte e não é um simples apagar das luzes. As imagens que ele usa, fio de prata, copo de ouro, indicam algo de imenso valor. A vida é preciosa. Preciosa e frágil. E quando se quebra, é para sempre. O cântaro que se quebra junto à fonte e a roda que se despedaça no poço reforçam essa ideia. A conexão com a fonte da vida é cortada, de forma irreversível. É o fim da casa. A estrutura cede de vez. E é nesse exato momento, logo após a descrição mais gráfica da morte em todo o livro, que ele repete o refrão principal. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Por que repetir isso justamente aqui? Parece até um pouco frio. Mas é o lugar perfeito para o argumento dele. É o checkmate. Durante o livro todo, ele analisou trabalho, prazer, riqueza, sabedoria e concluiu que, por si sós, eram vaidade, uma névoa, algo passageiro. Certo. Agora ele coloca tudo isso diante do fato incontornável da morte. E a pergunta implícita é, diante disso, dessa ruptura final, o que realmente tem substância? O que permanece? A repetição do refrão aqui é o ponto culminante que força o leitor a buscar uma resposta fora do sistema que ele acabou de desconstruir. Faz todo sentido. Ele nos leva ao fundo do poço existencial para então mostrar a saída. E é aí que o tom do capítulo muda completamente, né? Ele para de falar da casa e começa a falar do trabalho do sábio, quase como se estivesse explicando o que ele mesmo tentou fazer no livro. Exatamente. Ele se descreve como alguém que não apenas era sábio, mas que se esforçou para ensinar ao povo o conhecimento. Ele ponderou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Existe um senso de missão, de responsabilidade. Ele não guardou a sabedoria para si. E se preocupou com a forma, buscando palavras agradáveis e palavras de verdade. Isso! E tem aquela imagem que eu acho fantástica, no versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. Essa imagem dos aguilhões e pregos é muito poderosa. O aguilhão, aquela vara com ponta, te provoca, te cutuca, te tira do lugar. O prego te dá um ponto fixo, segurança. Parece que a sabedoria, para o autor, precisa ter essas duas funções, nos inquietar e nos dar um alicerce, ao mesmo tempo. Que ótima análise, é exatamente isso. A verdade não é só para nos confortar, como um prego firme onde a gente pode pendurar a vida, ela também precisa nos aguilhoar, nos tirar da complacência, nos fazer andar na direção certa. E o texto acrescenta um detalhe crucial. Esses aguilhões e pregos são dados pelo único pastor. Ou seja, a fonte dessa sabedoria provocadora e segura não é meramente humana, ela vem de Deus. Mas logo depois de exaltar a sabedoria, vem um aviso que parece contraditório. Admoesto-te, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Para um livro de sabedoria, isso soa quase como uma autossabotagem. Pode parecer, mas a crítica aqui é mais sutil. O autor não está atacando o conhecimento. Ele acabou de dizer que passou a vida ensinando. Verdade. É contra aquela busca por informação que vira um fim em si mesma. É um alerta contra o que hoje, talvez, a gente chamasse de obesidade intelectual. Acumular dados, teorias, opiniões, sem nunca chegar a uma conclusão prática, a um ponto de apoio. É um cansaço para o corpo e para a alma que nos distrai do que realmente importa. É como se ele dissesse, olha, a gente pode ficar debatendo e lendo para sempre, mas eu vou poupar o trabalho de vocês e ir direto ao ponto. E ele faz exatamente isso. Ele resume tudo de uma forma incrivelmente concisa. É o grande final, o clímax de toda a exploração dele. Ele diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Depois de toda a poesia, toda a filosofia, a conclusão é um chamado à ação. Simples e direto. Vamos desempacotar isso. Temer a Deus. Essa palavra temer pode causar uma impressão errada hoje em dia de ter medo, de pavor, mas não é bem isso. De forma alguma. O temor a Deus na literatura de sabedoria é um conceito riquíssimo. Significa reverência,
respeito profundo, um senso de assombro diante da majestade, da santidade do Criador. É viver com a consciência de que não somos o centro do universo. É orientar a vida por uma realidade maior que nós mesmos. E essa orientação se manifesta de forma prática. Exato. Guardar os seus mandamentos. A reverência leva à obediência. E ele conclui dizendo que isso é o dever de todo homem. Em algumas traduções, diz que isto é o todo do homem. A ideia parece ser que essa é a nossa razão de ser, o que nos completa como seres humanos. Mas por quê? Porque essa é a resposta final para a vaidade toda. O último versículo, o 14, amarra tudo. É a chave que dá sentido a todo o resto. Ele diz, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E aqui está a resposta para a vaidade. Se a vida fosse só o que acontece debaixo do sol, se tudo terminasse com o pó voltando ao pó, então talvez nada importasse mesmo. Seria tudo uma névoa. Mas a existência de um juízo final muda a equação completamente. Totalmente. Isso significa que nossas ações, nossas escolhas, até nossos pensamentos secretos têm um peso eterno. Elas importam. A justiça final de Deus garante que a vida não é um caos sem sentido. Ela estabelece uma responsabilidade moral definitiva e, com isso, um propósito transcendente. A vida, aqui e agora, é o palco onde se decide uma questão eterna. E essa é a única coisa que, segundo o autor, não é vaidade. Uau! É uma jornada e tanto. Começamos com essa descrição quase melancólica e dolorosamente realista do corpo como uma casa em ruínas, passamos pela inevitabilidade da morte e chegamos a uma conclusão de uma clareza e propósito imensos. É um lembrete para vivermos a juventude com sabedoria, encararmos a velhice com dignidade e entendermos que o sentido da vida, segundo este autor, está nesse relacionamento reverente e obediente com o Criador. Fica uma última reflexão. O texto contrasta de forma brilhante o inevitável declínio do corpo, da nossa casa terrena, com a atemporalidade do nosso dever espiritual. A questão que permanece martelando é como a consciência da nossa própria finitude, descrita de forma tão vívida neste poema, pode dar mais sentido e, principalmente, mais urgência à conclusão de temer a Deus e guardar os seus mandamentos no nosso dia a dia. Não é uma questão para ser respondida de forma leviana. Que Deus abençoe a todos.